O avanço da ciência sempre foi marcado por descobertas que, embora imperceptíveis a olho nu, transformam radicalmente nossa compreensão do universo. Em meio a uma era em que tecnologias de ponta parecem ultrapassar qualquer limite imaginável, o Deep Underground Neutrino Experiment, conhecido como DUNE, nasceu como uma das iniciativas mais ambiciosas e promissoras do nosso tempo, mesmo sendo pouco conhecido pelo grande público. Enquanto notícias sobre a produção em massa de semicondutores, avanços na medicina e a criação de sondas espaciais ganham destaque, há projetos científicos de grande escala que se dedicam a responder perguntas fundamentais sobre a existência, mas que ainda permanecem ocultas para muitas pessoas. O DUNE é, sem dúvida, uma dessas peças-chave, representando a síntese de décadas de pesquisa em física de partículas e a esperança de desvendar mistérios que podem revolucionar nossa compreensão do cosmos. A experimentação científica tem evoluído de forma rápida, impulsionada por avanços tecnológicos que possibilitam a exploração de fenômenos que, até pouco tempo atrás, pareciam inacessíveis. Durante muitos anos, reatores nucleares e colisores de partículas foram considerados o ápice da inovação, mas hoje, esses instrumentos já não são suficientes para satisfazer a sede de conhecimento que impulsiona a humanidade. Em um cenário em que é possível construir um computador quântico capaz de resolver problemas complexos em questão de minutos, desafios que levariam septilhões de anos para serem solucionados por métodos tradicionais, o DUNE surge para explorar o universo através de um dos seus componentes mais misteriosos, os neutrinos. Essas partículas elementares, que praticamente não interagem com a matéria, carregam em si informações sobre os processos mais primordiais do universo, desde os instantes imediatamente posteriores ao Big Bang até eventos cósmicos ocorridos bilhões de anos-luz de distância. E é justamente a dificuldade de localizá-las e mensurá-las que torna o estudo dos neutrinos um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores promessas para a física moderna. Os neutrinos são partículas subatômicas, extremamente leves, que durante muito tempo foram consideradas sem massa, fato este que os diferenciava de outras partículas fundamentais. Eles não possuem carga elétrica, o que lhes permite atravessar grandes quantidades de matéria sem interagir, um fenômeno que chegou a ser ilustrado pelo físico Frank Claus, ao afirmar que um único neutrino pode atravessar um ano-luz de chumbo sem sequer colidir com um átomo. Essa propriedade os torna onipresentes. Bilhões de neutrinos atravessam nossos corpos a cada segundo, originando-se em processos que vão desde as reações de fusão que ocorrem no interior das estrelas, até decaimentos radioativos que acontecem na Terra e até mesmo em certos alimentos, como as bananas, que emitem esses minúsculos mensageiros cósmicos em quantidades surpreendentes. Além disso, a capacidade dos neutrinos de percorrer distâncias imensas sem serem incomodados os transforma em verdadeiros portadores de informações sobre os eventos mais remotos e energéticos do universo, possibilitando aos cientistas reconstruir, a partir de suas interações raras, uma narrativa sobre a evolução cósmica. A proposta central do DUNE é utilizar um feixe de neutrinos gerado em um acelerador de partículas no laboratório Fermilab, próximo a Chicago, e direcioná-lo para um detector instalado a aproximadamente 1.300 quilômetros de distância, nas profundezas do Sanford Underground Research Facility, em Dakota do Sul. Esse detector, baseado na tecnologia de câmara de projeção de tempo em líquido de argônio, é capaz de registrar, com extrema precisão, as raras interações dos neutrinos com os átomos do argônio líquido. Ao captar esses eventos, os pesquisadores analisarão as mudanças dos neutrinos, abrindo caminho para responder a questões como a assimetria entre matéria e antimatéria e, possivelmente, a existência de dimensões extras, além das já conhecidas. A colaboração que conduz o DUNE envolve mais de 1.000 pesquisadores, de mais de 30 países, demonstrando a relevância e o interesse global por essa investigação.
Essa união de esforços não se limita à troca de conhecimentos teóricos, mas também envolve a integração de tecnologias e a padronização de métodos de análise, fortalecendo a credibilidade dos resultados e abrindo oportunidades para futuras parcerias entre centros de pesquisa de renome. Os dados que serão coletados pelo DUNE têm potencial para influenciar não apenas a física de partículas, mas também áreas como a astrofísica, a cosmologia e a engenharia de materiais. A precisão na detecção de eventos raros pode inspirar o desenvolvimento de novos sensores e sistemas de medição aplicáveis em setores industriais, médicos e na exploração espacial. O aspecto tecnológico do DUNE vai além dos detectores de argônio líquido, pois o projeto adota uma abordagem multidisciplinar para resolver problemas complicados. Enquanto muitos experimentos se concentram em aspectos isolados da física, o DUNE integra diversas áreas do conhecimento para construir uma visão mais completa da realidade. Ao investigar as mudanças dos neutrinos, os cientistas esperam obter respostas que possam ser aplicadas na criação de fontes alternativas de energia e no aprimoramento de métodos de detecção de radiação, demonstrando que o investimento em pesquisa fundamental gera benefícios que se estendem para a tecnologia e a economia global. Além disso, novas perspectivas sobre o DUNE apontam para aplicações inovadoras que vão além da física de partículas. Por exemplo, pesquisadores estão estudando como os dados obtidos pelo DUNE podem ser usados para monitorar eventos cósmicos, como supernovas, oferecendo a possibilidade de realizar a chamada neutrinoastronomia, uma área emergente que usa neutrinos para investigar fenômenos astronômicos que não podem ser observados por telescópios convencionais. Essa capacidade de detectar neutrinos, provenientes de explosões estelares ou de outras fontes cósmicas, pode permitir a criação de um novo tipo de tomografia do universo, onde informações sobre a estrutura e a dinâmica dos objetos celestes são extraídas a partir de sinais quimicamente limpos e praticamente não afetados pela matéria interestelar. Outro aspecto é a potencial contribuição para a busca de evidências de decadência do próton, um fenômeno previsto por algumas teorias de unificação das forças fundamentais, mas que nunca foi observado. A detecção do que seria um marco revolucionário, fornecendo evidências diretas de que o modelo padrão é apenas parte de uma teoria maior que explica a unificação das interações fundamentais. Embora essa seja uma meta extremamente desafiadora, os avanços tecnológicos impulsionados pelo DUNE podem criar as condições necessárias para explorar essa possibilidade, abrindo novas fronteiras no entendimento do universo em escalas tanto microscópicas quanto cosmológicas. Do ponto de vista da física teórica, o DUNE também pode contribuir para a investigação de fenômenos relacionados à violação da simetria carga-paridade, que é crucial para explicar por que o universo é composto predominantemente de matéria, apesar de que, teoricamente, deve haver quantidade iguais de matéria e antimatéria. Estudos avançados sobre a oscilação dos neutrinos e possíveis desvios no comportamento esperado podem fornecer pistas fundamentais para entender esses desequilíbrios, revisitando mecanismos que até então não existiam nos modelos convencionais. Essas descobertas não só enriqueceriam a física fundamental, mas também trariam implicações importantes para a cosmologia e para a nossa compreensão da evolução do universo desde sua origem. É importante destacar que o DUNE também impulsiona a inovação em áreas práticas, como a engenharia de criogenia e a construção de infraestruturas complexas em ambientes extremos. Os desafios logísticos e técnicos enfrentados na instalação dos detectores subterrâneos têm levado ao desenvolvimento de novas técnicas e materiais que podem ser aplicados em outras indústrias, desde a construção civil até a exploração espacial. Essa troca entre a pesquisa fundamental e as aplicações tecnológicas demonstra que, enquanto buscamos respostas para os mistérios do universo, também estamos abrindo caminho para avanços que impactam diretamente a vida cotidiana e a economia.
Sim, o projeto não se limita a medir simples interações de neutrinos e busca investigar propriedades que podem desafiar o modelo padrão da física. Esse modelo, que há décadas serviu de base para a compreensão das partículas elementares, prevê que os neutrinos não deveriam possuir massa, contrariando as evidências experimentais atuais. Essa contradição levanta questões decisivas sobre a natureza da matéria e os mecanismos que conferem massa às partículas. Se o DUNE conseguir mensurar com precisão as oscilações e as massas dos neutrinos, não só confirmará a existência de novos fenômenos físicos, mas também poderá provocar uma reformulação teórica que seria capaz de explicar a predominância da matéria sobre a antimatéria, um dos maiores mistérios da cosmologia contemporânea. Para atingir esses objetivos ambiciosos, o projeto enfrenta muitos desafios técnicos, financeiros e logísticos. Desde o início, o orçamento do projeto já ultrapassou as expectativas iniciais, passando de aproximadamente 1,8 bilhão de dólares para o que atualmente excede os 3 bilhões. Isso só na primeira fase. Além dos custos altos, a construção e manutenção dos detectores subterrâneos requer uma infraestrutura complexa que seja capaz de manter condições de operação a temperaturas criogênicas inferiores a menos 150 graus Celsius. O transporte e a instalação de cerca de 70 mil toneladas de argônio líquido, a ser realizado em profundidades de centenas de metros, representam desafios de engenharia de alta complexidade que demandam coordenação entre equipes multidisciplinares e o desenvolvimento de tecnologias de ponta. Esses desafios são agravados pelo fator do tempo, pois outros experimentos internacionais, como o Hyper-K no Japão e o Juno na China, estão avançando rapidamente em seus cronogramas e podem ter resultados relevantes antes mesmo que o DUNE seja completamente operacional. Essa competitividade global estimula a equipe de pesquisadores a inovar sempre, buscando acelerar os processos e garantir a robustez dos dados coletados. Além dos desafios técnicos, o DUNE tem impulsionado inovações. Instituições renomadas desenvolveram tecnológicos sistemas de calibração utilizando lasers ultravioleta de alta potência. Esses sistemas são capazes de alinhar e calibrar os detectores de argônio líquido com precisão, melhorando a resolução espacial e energética dos sinais detectados. Tais avanços aumentam a capacidade do DUNE para registrar as interações raras dos neutrinos e também têm aplicações práticas em áreas como imagem médica, segurança nuclear e tecnologias de material, demonstrando como os benefícios da pesquisa fundamental podem se estender para a sociedade. Recentemente, novas abordagens na leitura dos sinais dos detectores se desenvolveram para o detector próximo do DUNE. Em vez dos sistemas tradicionais baseados em fios, a tecnologia pixelada permite uma reconstrução direta em 3 dimensões dos eventos de interação, solucionando problemas de sobreposição de sinais em cenários de alta densidade de partículas. Esse avanço, que já está sendo testado em protótipos como o Argon Cube, utiliza algoritmos de aprendizado de máquinas para processar os dados em tempo real e reconstruir com precisão as trajetórias das partículas. Essa abordagem não só melhora a resolução dos dados, mas também aumenta o potencial para detectar fenômenos que indiquem a existência de física além do modelo padrão, como a violação da invariância de Lorentz. A violação da invariância de Lorentz-Leaf pode ser vista como uma janela para entender os efeitos da gravidade quântica. Em muitos modelos teóricos que tentam unificar a relatividade geral com a mecânica quântica, como certas abordagens em teorias de cordas ou gravidade quântica em loop, a simetria do Lorentz, que garante que as leis da física sejam as mesmas em todos os referenciais inerciais, pode ser apenas uma aproximação emergente em energias baixas. Se em energias próximas à escala de Planck essa simetria for quebrada, os neutrinos, devido à sua natureza quase fantasma e à sensibilidade de seus padrões de oscilação, podem revelar pequenas diferenças. Além disso, o Standard Model Extension, o SME, abre espaço para a inclusão de ajustes que, por exemplo, podem alterar
como a energia dos neutrinos se relaciona com a distância que eles percorrem. Isso significa que, além do que o modelo padrão prevê, podem existir pequenas correções que causem uma variação não linear no comportamento dos neutrinos, fazendo com que a fase de oscilação seja diferente do esperado. Outro ponto interessante é que, se conseguirmos detectar esses efeitos Levy nos neutrinos, teremos pistas sobre como o espaço-tempo se comporta em escalas extremamente pequenas, quase no nível dos átomos e das partículas. Mesmo que essas diferenças sejam bem pequenas, a vantagem de um experimento de longo alcance, como o DUNE, que coleta dados por décadas, é que ele acumula estatísticas suficientes para testar essas variações com muita precisão. Pesquisas recentes mostram que, quando se incluem termos que quebram a simetria CPT, que está relacionada ao Levy, isso pode afetar as medições dos parâmetros de oscilação dos neutrinos. Dessa forma, cientistas podem estabelecer limites mais rigorosos ou até mesmo identificar novos fenômenos que não eram previstos pelas teorias atuais. Além disso, essas investigações não se limitam apenas a confirmar se as regras fundamentais estão certas. Elas também podem apontar para mecanismos pelos quais essas simetrias fundamentais são quebradas de forma natural, ou seja, sugerir como essas regras podem se romper espontaneamente. Isso abre a possibilidade de descobrir interações novas e inesperadas no mundo dos neutrinos, o que pode nos ajudar a entender melhor como esses minúsculos mensageiros atuam na transição entre as leis da física clássica e as do mundo quântico. Até a próxima.